Querido Mestre Jesus, nesse momento de dificuldade em que passamos no planeta, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, para pedir-lhe que, embora a dor bate às nossas portas, nós imploramos que tenhamos bom ânimo para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Mas, meu querido Mestre, que nos assegurou tantas vezes que o Pai não abandona nenhuma de suas ovelhas. E Tu também o dissestes, quando 2 ou mais reunirem Seu nome, Você estaria no meio deles. E aqui estamos a Te implorar, Te pedir, mais uma vez, que mande Seus emissários ao nosso planeta, ao nosso país, aos nossos lares, para que possamos, com sabedoria, enfrentar o momento que nos assola. Muito obrigado, Mestre Jesus. Boa noite a todos que nos assistem. Evidentemente que gostaríamos de, neste momento, estar abraçando fisicamente cada um de vocês, pois já sentimos falta deste encontro constante entre os irmãos, trocando energias do abraço para um aprendizado de nosso dia a dia. O tema proposto para o dia de hoje é muito oportuno, porque na realidade, e não tem como esconder, nós vivemos um momento de grande dificuldade. É um momento em que as pessoas estão desesperadas, sem saber o que fazer, e muitas vezes abandonando o caminho que deve ser reto, direcionado a Jesus e a Deus. Muitas vezes as pessoas estão titubeando, deixando que a fé se abale. Mas é necessário reflexão para esse momento tão ímpar em nossas vidas. Todos nós, quase todos nós, nunca enfrentamos uma experiência tamanha no planeta. Hoje nós identificamos cenas difíceis, identificamos cenas desafiadoras, não só na questão física, não só na questão de saúde, mas principalmente do ponto de vista moral. A humanidade está carente de segurança, e muito em especial no ponto de vista moral. Hoje, quando nós deparamos diante da televisão, nós só vemos e assistimos e ouvimos tragédias de toda a natureza. Neste momento em que nós estamos a refletir juntamente com os irmãos, o nosso país contabiliza mais de 108 mil mortes pela Covid-19. E o mais preocupante, que as grandes telas da mídia falam da morte, mas não falam de quantos nascem, de quantos nasceram nesse dia. Não falam para nós quantas pessoas se curam, deixando que a gente fique nesta insegurança constante e que nos leva muitas vezes a perder a coragem e que não podemos permitir que isso trilhe o nosso dia a dia.
Então, na verdade, nós estamos vivendo uma guerra psicológica. Percebemos nas famílias, no relacionamento de trabalho, no relacionamento do dia a dia com as pessoas, que estamos ficando menos tolerantes. Ao passo que nesse momento deveria sim ser um momento de união de todos. Porque estamos com esta guerra psicológica atordoando as nossas mentes. Quando a gente começa a perceber a confusão que se instala nesse instante, parece até mesmo que o sermão profético soa novamente em nossos ouvidos. Parece que estamos ao redor do monte, ouvindo Jesus a nos falar das guerras, dos rumores de guerras, das tragédias. Só que parece, porque se não tivermos cuidado, estamos, na verdade, permitindo, não que estejamos diante do monte na presença de Jesus, mas numa montanha que nos dificulta a enxergar a realidade da presença de Jesus em nossas vidas. Quando Jesus dizia que chegaria o momento de filhos contra pai, de pai contra filhos, é bastante atual esta fala. Hoje nós vemos no mundo inteiro países disputando a inteligência com outros países, disputando quem primeiro vai conseguir uma vacina para uma doença. E dentro do nosso país, uma divergência, muitas vezes política, mas de irmãos nossos que estamos a caminho de uma evolução, num só barco, com os mesmos compromissos, não entendendo uns aos outros, deixando que o desânimo pegue cada um de surpresa. Quando nós lembramos do nosso irmão Honório de Abreu, aquele grande irmão da cidade de Belo Horizonte, quando tivemos a oportunidade de conhecer a tamanha grandeza daquele espírito, e não diferente, ele traz para nós, lá no seu livro, Luz Imperecível, ele traz uma interpretação extremamente interessante, que coaduna com os dias de hoje, que coaduna exatamente com esse momento que nós estamos vivendo. Lá no livro Luz Imperecível, ele traz o seguinte texto: e Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Isso está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 49, quando trata da questão da cura do cego. E o irmão Honório de Abreu traz uma interpretação extremamente interessante, que podemos aproveitar para este momento, quando ele disse: e Jesus parando. Vamos refletir um pouco. Será que Jesus para? Foi o próprio Jesus que disse: eu e o Pai trabalhamos até hoje de forma consistente. Então Jesus não para. Nós é que paramos muitas vezes diante dos nossos compromissos.
Na verdade, quando a frase diz, e Jesus parando, nós vamos perceber que o que aconteceu na realidade é que Jesus ia passando. Ele interrompeu a marcha quando aproximava do cego. E ele interrompeu a marcha para atender alguém. Veja que maravilha, Jesus não para, mas ele interrompeu a marcha para atender alguém. E nós, muitas vezes paramos por desânimo, por falta de coragem, por falta de atitude, e nós interrompemos a marcha, mas nunca para atender alguém, nem atender nós mesmos. E é preciso que tenhamos a clareza do valor desse momento reencarnatório, porque esse momento reencarnatório é também uma marcha da vida, e que muitas vezes nós interrompemos a marcha, mas não aproveitamos desse instante de interrupção para auxiliar os irmãos a caminho. Parar pode ser também para descansar. É que nós vivemos uma correria desenfreada, uma correria constante na busca do vil metal, e cansamos. E não sabemos ainda parar para descansar. E essa parada para descansar significa reiniciar uma outra caminhada. Então, irmãos e irmãs, em determinados momentos de nossa vida, quando o cansaço nos bate, quando a decepção nos bate, quando a dor bater a nossa porta, quando tivermos uma dificuldade dentro da nossa família, não desesperem, pare, descanse, respire fundo, reinicie a caminhada, buscar reflexão de um momento para outro. É como se fosse uma noite de descanso entre um dia e outro. O nosso corpo físico necessita de reparo do cansaço físico. Então é por isso que muitas vezes nós temos que adormecer no leito do descanso para no dia seguinte, recuperado, continuar a caminhada. O espírito também precisa desta reflexão. Quando percebemos em espírito, aterrorizado pelo desânimo, aterrorizado pelas dificuldades que surgem no dia a dia, é hora de interromper a marcha, é hora de descansar, refletir e buscar uma nova caminhada. E buscar uma nova caminhada no sentido de buscar um novo direcionamento, uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de ver as pessoas que estão ao nosso lado. E é importante essa retomada de atitude, é importante essa mudança, porque um dia nunca será igual a outro. Hoje, esse momento em que estamos a falar, não é igual ao ontem, que também não será igual o amanhã. O amanhã sempre será diferente do hoje e o hoje diferente do ontem. Cabe a nós, cada um de nós, na nossa intimidade, projetar o que é que eu quero para o amanhã.
Claro que eu quero coisas melhores do que foi ontem e que o amanhã seja melhor do que o hoje. Até mesmo os nossos mestres, os nossos professores, entre uma aula e outra, o professor se recolhe. Ele recolhe e estuda e prepara mais. Assim como o professor, que entre uma aula e outra, se recolhe, estuda e prepara mais. Neste momento de aprendizado da vida, entre uma aula de aprendizado da vida e outra, nós devemos, tal qual o professor, recolher, estudar mais, preparar mais, estudar a nossa intimidade para saber quem eu sou, o que eu penso, o que eu quero, qual é o caminho que eu vou trilhar para dias melhores. Então, nós voltando à questão de Jesus, que ao diminuir a intensidade da marcha, veja bem que Jesus não parou, ele diminuiu a intensidade da marcha. E por que ele fez isso? Para dar a luz a um cego. Olha que ensinamento, que nós temos que diminuir a intensidade da marcha para dar luz aos cegos. O que Jesus nos ensina de forma objetiva? Jesus está nos ensinando como que funciona, como que desenvolve a marcha do progresso, o progresso do Espírito. Jesus está nos ensinando que nós estamos envolvidos entre irmãos a caminho, com um só direcionamento, que é a evolução espiritual, numa só marcha de progresso, e que às vezes nós temos que diminuir a intensidade da marcha para auxiliar aqueles que também estão a caminho. Diminuir a intensidade da marcha é dar um refrigério na alma, diminuir a correria do dia a dia. Isso é uma forma de aprendizado, reiniciar um outro caminho. Continuando a leitura narrada por Marcos, ele disse que eu chamasse, e Jesus parando, disse que eu chamasse. Vamos refletir. Jesus diminuiu a marcha, e era comum naquela época uma multidão que acompanhava Jesus. Então Jesus disse à multidão que chamasse o cego. Somente Jesus poderia chamar o cego naquele momento. Jesus poderia, ele que teria a capacidade de um chamamento de um cego. Ele poderia chamar. Por que será que Jesus não chamou diretamente o cego? Ou seja, vem até mim. Não. Ele pediu que a multidão chamasse o cego. E com isso, ele mostrou para a multidão que a multidão poderia realizar um chamamento. Que a multidão teria o compromisso de chamar uns aos outros para acabar com a cegueira da vida, para acabar com a cegueira da ignorância. Por isso, ele atribuiu o chamamento à multidão. Então, quem seria essa multidão? Nós sabemos que na época em que Jesus tinha a sua caminhada de ensinamento, arrastava a multidão. Poucos interessados no ensinamento, e a maioria por curiosidade, e outros até para chegar a um destaque
de ser próximo a Ele, até destaque político. Assim como hoje não tem muita diferença, muitas vezes nós aproximamos de pessoas importantes, porque eu me torno importante na medida que eu estou aproximando de alguém que tem destaque na sociedade, mas eu esqueço, à beira do caminho, aqueles cegos de tudo, cegos da vida, cegos espirituais, cegos de conhecimento, sequiosos de aprendizados. E essa multidão representa a todos nós nesse momento difícil do planeta. É preciso que nós trabalhemos a nossa fé. E eu não estou aqui a dizer da fé religiosa, mas a fé da intimidade do ser. A certeza de que dias melhores virão. A certeza de um amanhã mais claro, mais bonito, de mais sol. E quando nós trabalhamos essa fé individual, íntima dentro de nós, nós vamos aos poucos nos enchendo de ânimo. E quando nós enchemos de ânimo, de coragem, de determinação, nós já temos a condição de trabalhar em favor do outro. Porque se não buscarmos primeiramente o ânimo dentro de nós, fatalmente não teremos condição de trabalhar em favor do outro. Porque ninguém doa o que não tem. E enquanto nós não melhorarmos a nossa qualidade de ser animado, de acreditar, nós vamos continuar à beira do caminho. A multidão passa e nós continuaremos como cego, sentado à beira do caminho. Continua Marcos em sua escrita, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Vamos refletir. E chamaram o cego. Não foi Jesus que chamou. Foi as pessoas da multidão. E dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Nós sabemos que em outras situações, Jesus também usou a frase levanta-te. Neste caso em específico, foi pessoas da multidão que foram até o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Por que isso? Porque um só desanimado dentro da multidão, ou mesmo sozinho, desanimado, ele nunca é mau. A pessoa desanimada, ela nunca é má. Mas ele carece, ele necessita de ser sensibilizado. Ele necessita que alguém dê-lhe a mão, ampare, diga: levanta-te, anda, tem bom ânimo. E para fazer isso, é preciso que nós estejamos nessa condição de levantar alguém. É preciso que já estejamos de pé para levantar alguém. Por isso não podemos permitir que a descrença, o desalento, nos leva a esse estado de carência de um cego. Evidentemente que todas as pessoas que acompanhavam naquela época Jesus eram pessoas carentes, pessoas que sofriam problemas de toda natureza, de toda ordem. Mas a partir do momento em que
o amor de Jesus tocou todos ao ponto que eles decidiram chamar o cego. Quando eles decidiram chamar o cego, porque eles já confiavam no amor de Jesus. E aí que nós vamos enxergando dentro da multidão carente o positivismo contagiante. É exatamente isso que nós temos que carregar no nosso dia a dia, esse positivismo contagiante, de chegar perto das pessoas a caminho e dizer: levanta-te, anda, vamos. Isso nós podemos fazer em nossas conversas, em nosso local de trabalho, em nossos lares, na recreação, seja onde for que encontrarmos os irmãos a caminho, nós podemos usar esse positivismo contagiante. Vocês já experimentaram como é difícil ficar ao lado de uma pessoa negativista? Parece que a psicosfera cai a ponto de nos contagiar. A pessoa está reclamando, de repente nós também ficamos tristes. Então, em nosso dia a dia, nós temos que assumir o compromisso em nossas conversas de trocar o negativismo pelo positivismo. O nosso cérebro, ele é preparado para dar respostas aos nossos pensamentos. Todas as vezes que nós nos envolvemos em conversas chulas, baixas, negativas, o nosso cérebro vai captar esta sensação e dar a resposta a nós, mais hoje ou mais amanhã. Mas todas as vezes que nós também trabalhemos no positivismo, isso vai dar certo, eu consigo, vai ser ótimo, você consegue, o cérebro também nos dá a resposta, sem dizer que o universo conspira em nosso favor. Alguém disse, não me lembro quem e onde vi, que o negativismo é o câncer da alma. E é. As pessoas negativas vivem com a doença do câncer da alma. São duas situações extremamente perigosas para o ser. O negativismo e a vaidade. A vaidade não permite que o homem saiba quem ele é quando está no momento de vaidade. Ele perde a referência. A pessoa negativa perde todo o seu potencial de criatura divina. Permite que o desânimo abate, chegue, tome conta da morada, tome conta do coração. Cada um de nós, componente de grupos, seja qual for o grupo religioso, grupo esportivo, grupo de estudo, grupo familiar, cada um de nós, componente de grupos, podemos ser instrumento do bom ânimo. E não estou a falar aqui de grupo religioso, de doutrina espírita, seja qual escola religiosa for, pois nós sabemos que toda religião que leva a criatura ao Criador é sempre uma grande religião. Então, sempre que tivermos reunido com mais pessoas, nós podemos nos tornar instrumento de bom ânimo. E nós devemos nos preocupar com as nossas atitudes. Às vezes, perdemos tantas oportunidades em dialogar de forma
diferenciada das pessoas. Perdemos tantas oportunidades discutindo política, perdemos tanta oportunidade discutindo futebol, perdemos tanta oportunidade discutindo religião. Eu me lembro de uma frase que eu sempre ouço de um grande amigo, irmão, lá da cidade de Belo Horizonte, em seus encontros, quando ele disse: devemos nos preocupar muito mais com aquilo que nos une do que com aquilo que nos separa. Que maravilha! Nesse momento ímpar de nossas vidas, nós devemos preocupar muito mais com o que nos une. E o que nos une agora? É a solidariedade, é o bom ânimo, é de transmitir a coragem para enfrentar a situação de pandemia que vivemos, né? E quando nós preocupamos com aquilo que nos une, nós vamos de encontro com a máxima do Cristo. Olha que maravilha! Amai-vos uns aos outros. Isso supera toda discussão, toda polêmica que enfrentamos na sociedade. Quando verdadeiramente passamos a amar uns aos outros, não haverá espaço para discussões com aquilo que nos separa, porque o amor supera. Quando nós verdadeiramente passamos a amar uns aos outros, nós nos predispomos a levantar. Nós nos predispomos a ter ânimo de viver, ânimo de vencer. E aí, quando nós estamos verdadeiramente amando uns aos outros, nós vamos entender com mais segurança que Jesus nos chama. Nem é preciso que a multidão nos chame para levantar e ter ânimo. Por quê? Jesus nos chama constantemente. Ele nos chama através até da dor, das situações, das oportunidades de auxiliar alguém. O que nós não podemos é continuar no desânimo, sentados à beira do caminho. Não podemos ficar à beira do caminho. Eu me lembro de uma música do Roberto Carlos, em parceria com o Erasmo Carlos, isso faz um bom tempo. E eu, ainda criança, ouvia essa música a caminho da escola. E não sai da minha mente, quando a música começava, eu via com os olhos da alma um senhor maltrapilho sentado num barranco de uma estrada empoeirada. Aquilo para mim era uma realidade. E aí, a gente, relembrando apenas alguns versos da música, eu sei que ele cantava mais ou menos assim: sou um pobre resto de esperança à beira de uma estrada. É preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. Olha, esse verso, esse texto da música, nos faz refletir um pouco quando estivermos diante do desânimo, da descrença. Nós não podemos nos sentir apenas um pobre resto de esperança. Nós devemos nos sentir a esperança em sua essência. Nós não podemos nos permitir vivermos à beira de uma estrada. Nós temos que seguir a estrada, ir adiante,
caminhar com determinação e coragem. É preciso, como diz a música, no momento de dificuldade, eu preciso acabar logo com isso. Acabar logo com isso. E só vamos acabar com esse ostracismo, com esse desânimo, quando criarmos uma situação de determinação, de coragem, de seguir a estrada. Porque a partir do momento em que nós mentalizamos essa atitude, o cérebro vai captar, a espiritualidade vai entender e vai auxiliar. Jesus e Deus. E o mais importante na música é que eu preciso lembrar que eu existo. Que eu existo, que eu existo. Muitas vezes, no momento de descrença, nós esquecemos da nossa existência, do nosso compromisso reencarnatório. E pior, esquecemos da existência do grande Deus, nosso Criador. Esquecemos da existência de nosso irmão Jesus, que nos avalizou a encarnação. E quando nós tomamos essa atitude, essa tomada de atitude, significa ânimo, fé. Quando nós refletimos que é preciso lembrar que eu existo e que Deus também existe, nós vamos entender também a grande fala de Jesus que nos disse que Deus, que o Pai não desampara nenhuma de suas ovelhas desgarradas de Israel. Quando nós criamos a coragem, a sabedoria e a determinação de confiar em nós próprios, porque somos filhos de Deus, nós somos centelhas divinas. E como centelhas divinas, não cabe o desânimo, a desesperança. É preciso que tenhamos fé, coragem e esperança, porque o homem pode perder tudo na vida, mas duas coisas o homem não pode perder, que é a dignidade e a esperança. O homem digno sempre espera algo melhor nos dias vindouros. Assim, nós, ao encerrarmos este momento, nós elevamos os nossos pensamentos ao mundo maior, a Deus, a Jesus e aos nossos anjos guardiões, para agradecer pela presença de todos encarnados na sua tela e desencarnados ao lado de nós nesse ambiente, que vieram nos amparar, nos energizar, para que possamos também ser um caminheiro na busca da esperança. Que a esperança e a paz de Jesus esteja em cada coração, em cada lar, em todos os lugares, onde quer que esteja um só ser espalhado pela superfície da terra, na esperança de dias melhores, pois temos certeza que eles virão. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.